Olá pessoal, eu sou a Denise, eu faço parte do comercial, sou responsável pelo setor comercial aqui na Amplifique AI e hoje a gente vai bater um papo a respeito de como a gente pode utilizar a IA como um recurso para a gente conseguir melhorar a nossa qualificação de leads ali no pré-vendas. Bom pessoal, no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode automatizar a triagem de leads com o IA, para apoiar na qualificação de pré-vendas. Quando a gente fala isso, a gente fala principalmente olhando para dois pontos, que eu considero os mais importantes. O primeiro deles é a questão de atender o cliente em tempo hábil, porque a gente sabe que quando a gente demora para atender uma oportunidade real que chega com intenção de conhecer ou contratar o seu serviço, quanto mais tempo a gente demora, menores são as possibilidades da gente conseguir converter aquele lead, aquela oportunidade em negócio real de fato. O segundo ponto já está mais voltado para a gente conseguir tratar essas oportunidades reais, porque nem todo lead que entrar em contato com você para conhecer o seu serviço, seu produto, é de fato um lead um cliente em potencial que você vai conseguir atender. Ou seja, nem sempre a gente consegue ter fit, o cliente a gente consegue entregar aquilo que o cliente veio buscar. Não tem fit com o que a gente entrega. Então é super natural. Mas, até que aconteça essa qualificação, pode ser que o cliente tenha perdido ali um tempo, pode ser que o time comercial de vocês tenha investido um tempo nesse lead que não tem fit com o seu negócio. Então, olhar para a automação nesse segundo ponto também é interessante, porque se tratando de IA, ela conseguindo qualificar esse lead antes de passar para o seu time, isso significa que você vai ter como time aquele tempo de qualidade com leads, com oportunidades que são reais para o seu negócio, que realmente pode converter ali em entrega e em parceria. Então, essa questão de tratar prioridades com relação às oportunidades dessa qualificação é super importante. E, consequentemente, se a gente está falando sobre isso, reforço que o time vai ter mais tempo de qualidade para se aprofundar e focar naquilo que realmente importa, que é no relacionamento com o seu cliente e conseguir, através do interesse genuíno, identificar mais a fundo as necessidades dele e entregar exatamente aquilo que ele precisa. Porque no final das contas a gente está falando de otimizar o tempo, tanto do lado de quem procura pelo seu serviço, quanto pelo lado de quem está ali para atender o seu cliente. E essa energia é investida onde de fato vai fazer sentido para você e para sua operação. E esse relacionamento aprofundado vai trazer ali negociações mais qualificadas. E nada melhor do que a gente se lembrar que a gente está num momento em que tecnologia, IA, pode nos ajudar muito no setor comercial principalmente, e principalmente olhando para a operação, para que a gente consiga ter melhores resultados e evoluir a performance do time, inclusive, que está trabalhando com você, Então, eu vejo a IA como uma ferramenta, um recurso que ajuda muito nesse sentido de alavancar resultados, melhorar a performance de quem está ali no setor, principalmente comercial, que é o que a gente está tratando aqui. Só que na prática, eu não vejo como algo tão simples. Na teoria a gente já sabe o que precisa ser feito, mas na prática nem sempre a gente consegue de bate-pronto conciliar aquilo que são as boas práticas teóricas para a realidade da nossa operação. Então eu não tenho todas as respostas, mas eu vejo que no meu setor o meu trabalho é encontrar formas de melhorar meu ciclo de performance e trazer os resultados que a minha operação precisa. E para fazer isso, a gente precisa testar, a gente precisa validar, a gente vai errar, a gente vai aprender e a gente vai acertar, e esse ciclo vai se aprimorando e nunca acaba, sempre está ali se aprimorando o tempo todo de forma constante para a gente conseguir atingir os resultados que a gente almeja, certo? Então,
queria trazer essa introdução só para a gente passar para o que é que a gente trouxe aqui para Amplifique aí, para a operação, que tenha ajudado, né? Claro que mudanças podem acontecer, a tecnologia está aqui para nos ajudar, e a IA principalmente é um recurso que, se a gente utilizar bem, a gente tem muito ganho de performance, como eu já havia dito. Então, o objetivo aqui é trazer um pouco do que a gente vive para a realidade de vocês, e trazer que a gente não está sozinho, né? Vocês não estão sozinhos nessa jornada ali de implementar, né, a IA, a tecnologia na sua operação, tá bom? Vamos juntos aqui caminhar. Bom, e para trazer aqui o nosso ciclo de performance comercial, eu trouxe para vocês ali a visão de como a gente definiu que seria o melhor formato hoje, claro, para a nossa operação, considerando os nossos objetivos futuros, né? Porque a gente trabalha no presente, no futuro, né? A médio e longo prazo. Então, esse é o nosso, a nossa estrutura, a nossa visão. Dentro da nossa estrutura no comercial, a gente definiu separar os setores em pré-vendas, vendas, no caso comercial, né? Vendas especificamente, e sucesso do cliente. E para fazer isso, a visão que a gente tem, a gente se embasou muito no método Receita Previsível, que eu acredito que alguns de vocês conheçam, ou todos conheçam, né? Um método muito interessante, porque a gente olha muito para uma pessoa ou um setor, um ponto responsável por cada fase, né? Cada etapa do cliente dentro do funil de vendas. Então, eu tenho uma pessoa ou um time especificamente voltado ali para o pré-vendas, que vai focar 100% em trazer e trabalhar as oportunidades que chegam. Parte desse pré-vendas, a gente optou por trazer a automação da IA, né? Então, a gente tem o processo inicial de qualificação dos leads, é a nossa IA que faz, ok? Dentro do vendas, a gente tem um closer, um time de closer específico para tratar essas oportunidades que foram já triadas pela IA, já confirmadas pelo analista e já trabalhadas ali para uma agenda em que o closer vai conseguir ali trabalhar melhor, 100% focado em entender mais a fundo a necessidade do cliente, mostrar de fato como a gente pode ajudar esse cliente e, a partir daí, a gente conseguir criar ali um projeto que faça sentido para o cliente e a gente consiga ir para a próxima etapa, depois de uma negociação e de uma adesão, ir para a etapa de sucesso, onde o time de estrutura ali vai dar continuidade. Então, hoje a gente vai seguir até a etapa de pré-vendas e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente faz aqui na utilização da IA para esse processo de qualificação inicial até o transbordo ali para o atendimento do nosso analista de pré-vendas, ok? Vocês vão ver ali uma perspectiva do fluxo de atendimento e do atendimento em si. Vamos lá? Bom, pessoal, o que eu estou trazendo aqui para vocês, espelhando na tela aqui, é um mapa mental. Já comecei a esboçar com vocês no contato, no que eu falei anteriormente. Depois eu posso deixar aqui no link da descrição, tá? É simples, mas às vezes pode ajudar vocês aí no dia a dia. Aqui eu tenho, né, como eu falei, a separação do pré-vendas, vendas, sucesso do cliente, utilizando ali a linha lógica da metodologia do Receita Previsível. Pode se adaptar a vocês ou você pode trazer uma metodologia. O que a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode deixar de ter um processo definido, porque a gente precisa, antes de ter a IA, ter uma estrutura para comportar essa IA. A gente tem uma separação bem clara de o que é IA genérica do que é IA específica. E a gente aqui na Amplifique, por exemplo, trabalha com a IA no modelo específico, que é aquela IA que vai aprender sobre o seu negócio. Para isso a gente tem uma estrutura. Nós trabalhamos com base de conhecimento, nós trabalhamos com prompts específicos para trabalhar a personalidade do agente, né, ou dos agentes que você precisar, e a gente trabalha também
com a construção de fluxo. Então, a IA já tem verdades sobre a sua operação através de uma base de conhecimento bem consolidada. A IA já tem um comportamento que foi definido, basicamente um treinamento, como se você estivesse treinando uma pessoa para a sua operação de pré-vendas, com os insights, com os gatilhos e com as skills que você precisa que ele tenha. E a gente tem, claro, um adendo, né? Permissões e restrições também que são muito importantes ali dentro de um prompt de IA para que ela seja assertiva e para que ela cumpra a missão dela sem nenhum risco para a sua operação. E a questão do fluxo nada mais vai ser do que a gente determinar para ela se ela já sabe onde buscar conhecimento, se ela já tem como se comportar, aquilo que a gente precisa que ela execute como ação. Então, são prompts voltados para a ação dentro de um fluxo que vai ali, basicamente eu digo, imprimir ali o que é a realidade da sua operação hoje, ok? Antes de passar para esse ponto, na minha estrutura, então a gente tem essa questão da estrutura do setor, olhando aqui, vou voltar aqui para você, já está aqui na tela, olhando aqui a gente tem a entrada de leads, certo? Hoje a gente vou falar do canal de prospecção que vai ser inbound. Então a gente está falando de campanhas, esses leads, essas oportunidades vão chegar do WhatsApp, vão chegar do Instagram, vão chegar de sites e anúncios, vão ser direcionados, certo? No caso aqui, a gente tem o principal problema que eu quero falar hoje, para a gente trabalhar esse pré-vendas. No meu caso aqui, o meu problema, né, o problema do meu cliente, muitas vezes, dependendo da campanha que a gente fizer, tá na questão do processo, né, do cliente dele ficar sem resposta. Às vezes está no final de semana, o time não tá ali atuante, ele até gerou desejo ali no marketing, talvez, e por conta de não ter respondido a tempo, pode ser que ele perca essa oportunidade para um concorrente. Então tem todos esses pontos. Então, demora na resposta é um dos pontos principais, né? Demora no contato com esse cliente. A questão da falta de triagem, né? Vamos pensar aqui, se a gente não tem uma operação, talvez você tenha uma operação enxuta, que tenha talvez muito volume e pouca gente na operação, que pode, além de demorar para atender, ter um pouquinho menos indiretamente de qualidade nessa triagem, né, num pré-vendas ali. Então essa falta de triagem pode impactar negativamente lá na frente, no momento em que você ali qualificar essa oportunidade. E também tem a questão de, nesse balaio todo, né, a gente tem a questão dos leads bons que vão ser perdidos por conta de não ter uma qualificação ideal, né, de quem tem mais potencial, quem tem mais fit, como a gente falou, e quem não tem, ok? Então seria basicamente esses pontos. E dentro do nosso processo aqui de qualificação, a gente tem os dados estruturais, considerando o que eu havia falado para vocês, que dentro, por exemplo, da solução que eu utilizo, que é a nossa Amplifique aí, a plataforma, a gente tem base de conhecimento, a gente tem lá dentro todos os dados estruturais a respeito do negócio, a respeito da empresa. Então, quanto mais insumos a gente tiver sobre a operação de produtos e serviços, processos internos, enfim, tudo a respeito do negócio que for pertinente ali do negócio para a IA, excelente, a gente coloca nessa estrutura. Na parte em que a gente fala sobre o comportamento da IA, a definição da personalidade desse agente, as skills e a missão que ele vai ter e as restrições que ele vai ter também, a gente tem essa questão de habilitar algumas skills específicas para esse agente, né? Aqui a gente utiliza muito a questão da investigação da ferramenta SPIN, além de ferramenta DISC, né, de gatilhos de neurociência, enfim, só o ponto para a gente trabalhar ali, que dentro da plataforma é possível trabalhar dentro da personalidade do agente essas competências. E a questão a triagem, qualificação desse perfil, né? Nem sempre
Talvez você não vai ter todas as perguntas que precisam ser feitas aqui, ainda não teve, né? As perguntas que precisam ser feitas para você de fato identificar se aquele lead, se aquela oportunidade é uma oportunidade real para o seu negócio. Então, essa questão de definir o perfil e qualificar essa oportunidade são informações que, por exemplo, se a gente for trazer a IA precisa ter ali, precisa fazer, precisa filtrar, absorver, né, abstrair desse cliente para ela conseguir identificar se ele tem fit e transbordar esse cliente para o próximo nível, que seria o atendimento com um especialista, talvez. E aí a gente entra na parte da IA como recurso estratégico, né? Aí a gente entra mais na parte do fluxo que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Com certeza, se você conseguir aplicar uma automação com IA dentro do seu processo de pré-vendas, seguindo essa linha, vocês vão ter bons resultados, como a gente vem tendo. Eu espero que isso aconteça, e se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui para isso, tá? Os resultados esperados, se a gente for levar em consideração tudo que a gente falou até agora, vai ser o aumento de conversão, o time mais produtivo, focando de fato naquilo que vai trazer resultado tanto para o time, quanto para o cliente, quanto para a empresa. Vai ter uma redução de perdas, no caso de tempo que não volta, investimento, aquele tráfego que você investiu, gerou super volume ali e o time não conseguiu atender e você perdeu, né? Então, olhando para esse processo, se for bem implementado, a gente consegue diminuir, né? Trabalhar melhor essas oportunidades que vão chegar e, consequentemente, investimento, você vai ter ele mais otimizado, né? Vai ter mais retorno sobre esse investimento. E você tem também a oportunidade de decisões baseadas em dados, né? Porque a gente sabe, dentro da nossa solução, por exemplo, você consegue acompanhar a qualidade desses atendimentos, da performance da IA, da performance de time e também das intenções e dos motivos de procura e de taxas de conversões ali que você precisa para o seu dia a dia para tomar decisões mais embasadas. Talvez até para um marketing, né? Ou para alguma mudança ou melhoria de processo interno, ok? Vamos lá agora para a gente passar para a parte em que a gente vai mostrar aqui um pedacinho, um pouquinho do que a gente pode fazer com a IA dentro da Amplifique aí. Bom, agora eu estou mostrando para vocês aqui a tela do chat da Amplifique, tá? A gente tem aqui a separação das filas, certinho. A gente pode falar sobre isso em outro momento, como é que a gente faz essa distinção, como o gestor consegue ter mais controle sobre os atendimentos que estão em andamento, por exemplo, olhando para atendimento, lembrando que a gente está falando de atendimento aqui porque a gente está trazendo pré-vendas, né? Pré-atendimento, mas hoje, né, no formato que a gente está considerando, até onde a IA pode ir, a gente fala que não tem limite, né? Tem projetos em que você pode conectar a sua IA além da Amplifique em operações de sistemas, né, operacionais do seu negócio, de forma cíclica, né, como um todo ali. Então é interessante, né, a gente se lembrar que esse aqui é uma partezinha de tudo que é possível automatizar de operação para a operação do seu negócio, ok? Aqui dentro da Amplifique eu vou mandar uma mensagem só para a gente iniciar aqui. Vou mandar uma mensagem com interesse em conhecer a plataforma. Tenho interesse em conhecer a plataforma. Vou mandar aqui para chegar ali para a plataforma para mostrar para vocês. A partir daqui, né, se a minha IA entende uma intenção comercial, pode ver que o atendimento iniciou ali. Se ela tem interesse, se ela identificou uma intenção comercial, já tem um agente específico que vai tratar esse atendimento, ok? Aqui dentro desse atendimento, depois que a IA iniciar ali a resposta,
eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a estrutura no fluxo, ok? O que foi construído para que ela pudesse fazer o que ela fez aqui. Aqui ela, identificou aqui, ó, que bom falar com você, Denise, o fato de eu responder rápido, né, e com contexto, sem erros, já mostra como Amplifique elimina demora, falta de padrão no atendimento, ou seja, eu mandei a mensagem agora, a minha IA, vamos pensar que era de madrugada, ela já me respondeu e ela me chamou aqui pelo nome que está salvo no WhatsApp, isso é uma opção de cada cliente, tá? Mas ela me trouxe que precisaria entender um pouquinho sobre como para ela entender como ela poderia ajudar, ela precisaria entender um pouquinho mais sobre o negócio, e ela pediu para eu falar um pouquinho sobre o negócio e o segmento que eu atuo e tudo mais, e pediu para eu confirmar se o nome estava correto, né? Porque às vezes o meu nome não é o que está salvo no WhatsApp. Então eu vou colocar, vou mandar um áudio para ficar melhor, tá? Pode me chamar de Denise mesmo, eu atuo com uma empresa de software de atendimento e eu preciso de melhorar a minha produtividade. Então, software de atendimento e no meu negócio hoje, o meu foco é esse, melhorar um pouco mais a minha produtividade e atender em tempo mais hábil os leads que entram em contato. Bom, mandei aqui a mensagem, vai chegar aqui a mensagem na plataforma. A partir desse momento, existe a transcrição dessa mensagem que foi enviada e aí a IA consegue continuar o atendimento. Lembrando que aqui, né, é a opção do cliente, é possível que a IA consiga responder em áudio também, se o cliente quiser, tá? Aqui no meu exemplo, eu não trouxe essa questão dela responder em áudio, ela vai responder em texto aqui o que eu trouxe. E aí ela trouxe para mim aqui que entendeu, né, que meu foco é aumentar a produtividade, agilizar o atendimento dos leads, ou seja, ela considerou o que eu disse, ela considerou que eu trouxe a informação a respeito da empresa e aí ela pediu, tá aqui continuando a qualificação, né, para entender melhor sobre a operação, me diz qual é o número de funcionários da sua equipe e desses quantos são atendentes. Então eu vou continuar. Bom, na minha equipe nós somos em 3 pessoas, vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na minha equipe a gente tem em torno de 12 pessoas e no atendimento eu tenho 4 pessoas no atendimento. Bom, eu trouxe essa resposta para ela vai de novo considerar o que eu falei e já vai filtrando essas informações para mim, tá bom? Aqui ela me respondeu, né? Denise, ficaremos felizes em contribuir com a otimização do atendimento da sua empresa. Temos funcionalidades que ajudam muito a melhorar a produtividade e agilidade dos seus atendentes, né? E ela trouxe a quantidade de atendentes. A gente eu coloquei no caso, porque eu defini isso, que ela precisa considerar o que o cliente trouxe e vincular, né, assimilar com aquilo que a gente entrega, funcionalidades que podem fazer sentido para o cliente com base na dor que ele trouxer, tá bom? E aqui ela já trouxe uma perspectiva de investimento inicial, porque também foi uma decisão, né, comercial para ajudar nessa qualificação, ou seja, esse tempo aqui que ela está falando comigo, ela está qualificando o cliente para mim e ela está considerando o que o cliente falou. Se o cliente fizer pergunta aqui, ela vai responder a pergunta do cliente e ela vai seguir com o processo dela de atendimento conforme foi estabelecido dentro do fluxo de ação dela. Lembrando que o fluxo dentro da Amplifique, ele serve para a gente, para a IA, né, ter direcionamento quando ela estiver atuando sozinha, porque dentro da nossa solução a gente tem a IA em várias frentes, tanto na automação do atendimento inicial, quanto em follow-ups, quanto em performance para o time, com funcionalidades que ajudam o time a continuar a performance, manter o padrão de comunicação, quanto também a IA voltada para o gestor, especificamente ali na análise de dados, beleza? Aqui ela seguiria com o processo de atendimento completo,
ela vai me perguntar a respeito de minha maior dor, a minha urgência, se eu quero agendar uma demonstração com o especialista. Se eu parar de responder aqui, ela vai tentar me reengajar. Se por um acaso eu definir que eu quero um agendamento, ela pode mandar o link para o agendamento, ou ela pode fazer o agendamento sozinha, ou ela pode transbordar para o time comercial se for do interesse do cliente. E claro que isso é uma definição que cada empresa vai fazer de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que ela estima, que ela almeja com a IA, ok? Vou mostrar para vocês agora essa estrutura que vocês viram aqui, como que fica na prática na estrutura de fluxo, ok? Bom, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue traçar ações para IA executar também fora por exemplo, da plataforma Amplifique AI? Aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é o fluxo da Amanda, que é a agente que vocês viram. Eu tenho mais de um fluxo, claro, eu tenho mais de um agente que é startado a partir da intenção de cada cliente, ou da intenção, da necessidade, né, de cada contato. E nesse fluxo aqui, eu também tenho uma automação em que a IA, por exemplo, quando o meu cliente vem lá do inbound, mas não entra em contato para o WhatsApp, se inscreve num formulário e ele entra no meu CRM, dentro do CRM a própria IA, no primeiro funil ali de vendas, ela mesma vai iniciar um contato com o cliente dentro da minha plataforma. Então, ela identifica a oportunidade que chegou desse marketing, né, desse tráfego, e inicia um primeiro contato. Cliente respondendo, a gente segue ali com todo esse fluxo pelo qual mostrei para vocês. E o contrário também, se o cliente entra em contato pela plataforma e não se inscreveu, por exemplo, no formulário ou na campanha para ser cadastrado ali no CRM, é possível que ela inicie o contato, dê continuidade no contato que o cliente fez por WhatsApp, e aí ela faça o registro dessas informações como uma oportunidade gerada dentro do seu funil do CRM, ok? Mas partindo de que a gente não está falando desse tipo de automação agora, a gente tem o início ali do fluxo de atendimento quando alguém entra em contato, que foi o que eu fiz no exemplo. Então, aqui a gente consegue definir, só para vocês terem uma base, tá? A gente consegue definir o salvamento do cliente, do nome do cliente. Então a IA consegue salvar sozinha o contato, se você precisar, se você quiser. Ela consegue taguear esse cliente, ela consegue colocar uma etiqueta nesse contato para que o seu time já tenha uma identificação visual ali para qual serviço aquele cliente em potencial tem interesse. Né? Ou você pode usar, ou é possível usar dentro da nossa solução, uma tag específica para fluxo, tá? Então, eu posso definir uma tag para colocar aqui, e a partir dessa tag, o cliente que entrar em contato, depois que ela cadastrar essa tag, ele vai passar por um fluxo específico para essa tag. Então, é possível personalizar também fluxos com base nas tags. E aí a gente pode falar sobre isso em um outro momento também. Mas aqui dentro do fluxo, considerando uma continuação, dentro de cada fluxo, dentro de cada bloco desse que eu estou falando aqui para vocês, a gente coloca um prompt de ação. Então, a gente não mostra para ela, não coloca para ela exatamente o que ela vai falar, a gente dá ações para ela executar. Então aqui dentro, né, a gente tem o prompt de ação. Então a gente não vai colocar, como eu falei, exatamente aquilo que ela vai falar para o cliente. A gente vai colocar o que ela precisa fazer em cada etapa dessa dentro do fluxo. Então todo o nosso fluxo é construído assim, considerando a intenção do cliente e considerando as ações que ela vai precisar tomar a partir da intenção de cliente. Por que a gente não precisa colocar as informações aqui? O fluxo basicamente é um direcionador para que ela tenha um começo, meio e fim, quando ela estiver atendendo de forma autônoma nesse primeiro momento. Então, ela já sabe onde buscar informações verdadeiras a respeito do seu negócio.
lá na base de conhecimento. Ela já sabe como se comportar com o seu cliente, trazendo as skills que ela tem e a missão que ela tem. Todo o enredo dela, todo o comportamento que ela vai ter com o cliente vai estar voltado para aquilo que você estabeleceu na personalidade do agente, que é num lugar específico. Aqui, então, é só um começo, meio e fim, que imprime exatamente como é feito o seu processo comercial hoje dentro da sua operação. A diferença é só que a gente está colocando ali a inteligência artificial para fazer essa atuação inicial, para que o seu time tenha aquele tempo de qualidade depois com leads realmente com fit para o que você entrega, ok? Bom, aqui no fluxo então a gente tem as intenções. Por exemplo, aqui eu já fiz uma triagem inicial de identificar nome, de saber, ela busca aqui, né? Ela consegue pegar o nome, o telefone, o protocolo desse atendimento, ela consegue copiar essa conversa e ela consegue mandar isso aqui lá pro CRM, ok? Aqui dentro a gente tem a partir daqui a continuidade desse atendimento com a IA. Então aqui ela me perguntou sobre a quantidade de pessoas que eu tenho na empresa e a quantidade de atendentes. A partir do momento que eu respondo, ela considera o que eu trouxe. Se o cliente fez pergunta, ela responde, mas ela vai seguir ali identificando se o cliente tem fit com relação ao investimento, como eu mostrei para vocês. Se o cliente quer seguir com o atendimento, depois daquele contato que ela fez, aquela informação que ela passou, ela vai seguir aqui para o atendimento, falando que fica contente e ela começa a continuar ali a qualificação. Ela quer saber quais funcionalidades que ela busca, que o cliente busca, né? Quais problemas ele busca resolver também. E aí o cliente traz essa resposta, né? Com base nessa resposta, ela define se ela vai seguir, para qual etapa dentro desse fluxo ela vai seguir. Basicamente, dentro da nossa etapa aqui de fluxo, a gente tem a opção se o cliente quer continuar, então ele pode optar por fazer o agendamento por conta própria ali com a IA, ou através de link, né? Ou transbordar para o time, tá? Então, resumidamente aqui, dentro desse fluxo de atendimento, a partir da intenção do cliente, ela vai seguindo dentro dessa jornada. Essas perguntas de qualificação vão depender de cada negócio, né? Eu preciso saber quantos atendentes, qual é o segmento, eu preciso saber qual é a dor, eu preciso saber qual é a urgência, eu preciso identificar se o investimento que o cliente está buscando está compatível com os planos que a gente tem. Tudo isso me ajuda a triar para que só depois disso o meu time humano, né, dê continuidade no atendimento ali. E em paralelo a isso, o cliente pode ter todas as informações que ele identifica que são necessárias para ele também definir se o que ele está buscando a gente pode entregar, ok? Então, é uma via de mão dupla no sentido de qualificação. O cliente também está qualificando a gente com as respostas que ela está levando, né? No seu caso, a ideia do seu fluxo precisa ser da mesma forma, né? Precisa ser essa via. O cliente precisa ter as informações a respeito do seu negócio que ele veio buscar, porque senão também ele vai desistir e vai embora. E a sua IA vai precisar conseguir essas informações que para você são importantes antes de passar para o time, ok? Então, né, se o cliente quiser agendar sozinho, ele segue aqui para o atendimento, ela já consegue taguear esse cliente para mim. Eu peço para ela, por exemplo, para ela colocar o tag em qualificação para esse cliente, para quando chegar lá no meu analista de pré-vendas, ele conseguir fazer uma melhor triagem ali, já ter essas informações. O cliente preferindo o link, por exemplo, ela vai fazer algumas confirmações, vai informar para ele que vai confirmar algumas informações, ela vai identificar a urgência do cliente, e aí depois que ela mandar o link, por exemplo, para o cliente agendar sozinho, por conta própria ali, ela vai transferir esse atendimento para a fila do meu pré-vendas. Então, ela mesmo faz essa distribuição, tá bom?
falei que a gente tem muito conteúdo aqui para depois a gente falar. Depois me tragam aqui nos comentários sobre que conteúdos, que assuntos vocês gostariam de falar. Fica mais fácil para a gente poder trazer conteúdo para vocês, tá bom? O objetivo aqui é a gente se unir para a gente trazer possíveis insights aqui para vocês para o dia a dia de operação. O cliente não quer agendar, né? Não quer seguir porque não é o investimento. Ela vai buscar, se o cliente não quiser seguir, identificar por que o cliente não quer seguir, o que fez ele tomar essa decisão. E a partir disso ela vai entender a decisão tomada, vai comunicar isso para o time comercial e ela vai também transferir, ela pode transferir esse cliente para a fila, uma fila específica, e ela também pode finalizar o atendimento sozinha, tá? Lembrando que em qualquer momento que esse lead, por exemplo, não quiser continuar ou parar ali com o atendimento, na verdade, ela vai conseguir fazer reengajamentos, a gente chama de follow-ups aqui, né? Eu tenho 3 follow-ups dentro desse fluxo de pré-vendas ali de inbound. Eu tenho o de 7 minutos, se o cliente parou de interagir dentro desse período, ela vai tentar reengajar ele, considerando o que já aconteceu no atendimento, ok? Se ele ficar por 15 minutos ali sem interação, ela vai tentar reengajar ele e ela também já vai mandar um vídeo explicando um pouquinho mais sobre como funciona a nossa solução. Exemplo meu, né? Lembra que a gente leva para a sua realidade aí da sua operação. O que faz sentido aí a mandar para o seu cliente nesse período ali que ela está tentando fazer a reativação, o reengajamento. A gente sabe no comercial que uma boa parte daquilo que a gente perde de oportunidade, principalmente nessa primeira etapa, é justamente esses reengajamentos, esses follow-ups. Por quê? Às vezes o cliente entrou em contato agora, mas ele estava fazendo uma outra coisa. O seu anúncio engajou muito ele naquele momento, deu aquele desejo ardente nele de saber mais. Ele mandou a mensagem, mas ele estava no trânsito. Então, às vezes, 15 minutos é totalmente plausível dele, às vezes, não te responder. E não é porque ele não está engajado, né? É porque ele está em outra demanda, né? O dia a dia da gente corre o tempo todo, né? Estamos todo o tempo como pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É o que é a realidade hoje na nossa vida, né? E quando a gente tem esses follow-ups, né, a IA consegue tentar reengajar o cliente. Se o cliente realmente tem interesse, o lead realmente tem interesse, ele vai responder. E às vezes, nessa correria que a gente falou, ele só não responde porque não teve tentativa de reengajamento. Às vezes o comercial está tão cheio de demanda que ele não se lembra, não consegue retomar com aquele cliente. Então, por falta de retomada, às vezes você pode perder uma oportunidade. Com os follow-ups isso cai por terra. A IA consegue fazer esses follow-ups e ela consegue determinar, a partir do que você preferir, identificar que é o ideal para o seu negócio, claro, né? Definir esses follow-ups específicos. Eu tenho um último follow-up que é de 45 minutos. Se o cliente não interagiu, ainda assim, considerando que é um lead qualificado pelas informações que ele deu até o momento, ela vai transbordar esse atendimento, ok? Para o meu time dar continuidade. Então, pode ser feito por você nessa forma também. O cliente não quer agendar por um motivo. Então, ela vai, de novo, tentar entender o motivo. E aí, a partir disso, ela vai também mandar um material para o cliente. Às vezes, ter um pouquinho mais de informação. Se é um cliente, um lead que não perguntou muito, né, sobre a minha solução, ela não respondeu, né, não trouxe respostas sobre perguntas que o cliente fez, esse material vai ajudar também. E aí ela consegue, depois disso, transferir ou finalizar esse atendimento, se for o caso. E se o cliente, o lead, quiser falar com o comercial, ela já termina de qualificar ele com as informações principais e depois transborda esse atendimento e informa também, que pode levar um tempo, né? Informa, principalmente se estiver fora do horário comercial, que está fora do horário comercial, para o cliente já ter esse alinhamento de expectativa e ele de fato aguardar, porque faz sentido esse atendimento do time humano. E aí ela também manda documento para o cliente ter mais embasamento a respeito da nossa solução e transfere esse atendimento. A partir daí a gente segue com o atendimento com o nosso analista e a partir do analista
se a IA não conseguiu fazer esse agendamento do meu cliente, né, sozinha ali, existe a oportunidade da gente fazer ainda esse agendamento, ou seja, existe uma repescagem ali desse lead que é qualificado na visão da IA, na triagem que foi mapeada para ela, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. Só um ponto aqui, né? Na verdade, eu mostrei aqui o fluxo, mas como eu falei, a gente tem vários fluxos. Eu tenho um fluxo para cada demanda minha, inclusive eu tenho fluxos voltados para filas de trabalho, né? Depois ali que a IA já terminou de fazer o trabalho dela, ela vai atuar como uma auxiliar do time. Esses fluxos podem ser feitos para o time especificamente usar. Mas a gente não pode deixar de considerar que a gente tem a questão da base de conhecimento, que é onde as informações do seu negócio vão ficar ali fixadas. Esses pilares são muito importantes, tá, gente? Por isso que eu tô falando aqui para vocês. E a gente tem ali os agentes que a gente pode, cada um ter a sua estrutura, a sua personalidade definida. E por isso que a parte de construção de fluxo, ela fica tão mais dinâmica e tão mais enxuta, né? Porque o foco, né? A gente fala aqui que o fluxo, ele não é o fim, né? Ele é um meio, né? O fim, ele sempre vai ser a IA ali, porque é ela que toma as decisões. A gente coloca só o prompt de ações, beleza? Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se quiserem mais conteúdos como esse, pode comentar. Traga aqui para mim os assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse, para a gente trazer conteúdos sempre relevantes para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.